Olá, vivam, boa tarde a todos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, pela tua presença aqui na Conversa Saudável. Entretanto, deixem-me só pôr isto aqui a transmitir no Instagram. Ok, já estamos no Instagram ao vivo, no Facebook e no YouTube, em simultâneo. Entretanto, vamos aqui aguardar um bocadinho, ver se chega alguém. Estamos ligados, está tudo ligado. Ok, já temos pessoas. Antes de mais, bem-vinda quem está a chegar e bem-vindos. Pedíamos desde já que nos digam como é que estamos a chegar em termos de qualidade de imagem e qualidade de som. Queríamos também pedir-vos desde já que este programa a correr bem é se vocês questionarem o Dr. Carlos. Ele está aqui para ajudar. Estamos os dois para ajudar a quem este tema, de facto, poderá transmitir algo e fazer com que essa pessoa cresça mentalmente e espiritualmente, como eu costumo dizer. Então, hoje vamos falar sobre higiene mental. Todos nós, durante o nosso dia-a-dia, fazemos questão de tomar banho, de limpar a casa, de limpar o nosso local de trabalho, mas alguém tem a preocupação de lavar a mente, lavar os pensamentos. Carlos, quando falamos em higiene mental, o que é que isso significa para ti como psicólogo clínico? Para mim, a higiene mental é um cuidado ativo com os pensamentos, com os sentimentos e mesmo com as intenções. Porque pensamento e sentimento determinam o nosso comportamento. Não é? E muitas vezes aquilo que são a conjunção das nossas ideias, da nossa ideologia, das nossas percepções, das nossas crenças, dos nossos valores. A nossa personalidade é estruturada num sistema de crenças e valores. Mas o que é facto é que nós estamos tão acostumados a esses conteúdos, às nossas características, que consideramos os pensamentos que surgem de forma espontânea na nossa mente absolutamente normais e naturais. E até certo ponto são. Só que temos que perceber que o pensamento é a origem de tudo. É no pensamento que começa tudo. O pensamento gera, produz sentimento. E se não tivermos cuidado com a natureza do pensamento, naturalmente a natureza do que sentimos, os nossos sentimentos, as nossas emoções também, não terão o cuidado que precisamos. Então, ao longo da vida, nós tornamos acumuladores patológicos de experiências dolorosas, particularmente, e começamos a ficar fechados nos ressentimentos, nas mágoas, nos melindres. E isso faz de nós pessoas doentes. Porque começamos a somatizar essa energia. Pensamento e sentimento são energia. Nós precisamos fazer uma reflexão para perceber o seguinte: é que para o ser humano, o que é verdadeiramente importante é a qualidade da experiência interior, a experiência interna. Há a experiência externa e a experiência interna. Para nós, o que é significativo e tem, de facto, um valor real é o que sentimos no nosso íntimo. E o que sentimos no nosso íntimo está diretamente relacionado com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com aquilo que vamos pensar. Nós somos os criadores do tipo de pensamentos. Ou seja, tudo que está na nossa mente fomos nós que colocamos. Nós somos os responsáveis pelo nosso estado de humor a cada instante, a cada momento. Então precisamos desenvolver essa consciência para nos tornarmos
seletivos relativamente à qualidade dos pensamentos. Nós temos que estar a pensar, agarrado a pensamentos de forma automática, compulsiva, porque isso depois tem um impacto no nosso universo pessoal. Ou seja, nós podemos estar no meio de uma grande confusão, uma manifestação, um comício, um concerto de música, rock, seja o que for, no meio de uma grande agitação e sentirmos paz. Mas também podemos estar num sítio paradisíaco, calmo, sereno, tranquilo, no meio da natureza, um lugar maravilhoso, e sentir uma aflição, uma angústia, uma inquietação interior muito grande. Isto para dizer o quê? Que o nosso estado interior é que tem o verdadeiro e autêntico significado para a nossa qualidade de vida. No fundo, é o nosso mundo. É o mundo, pessoal. Nós temos um universo dentro de nós, um mundo. E esse mundo tem muitos conteúdos. E esses conteúdos são formados pelas memórias que nós vamos criando ao longo da existência. Nós vamos criando memórias. O nosso problema é que muitas vezes a gente cria memórias dolorosas porque temos uma percepção errada do que está a acontecer. Ou seja, não temos uma compreensão abrangente, às vezes, de estarmos perante uma situação de injustiça, de maus tratos. Ou seja, está-nos a faltar uma compreensão mais abrangente do que significa ser humano. Por outras palavras, nós não compreendemos os mecanismos pelos quais criamos o nosso sofrimento. Porque o nosso sofrimento não é criado pelos outros, é criado por nós mesmos. Claro que se os outros nos batem, nos magoam, fisicamente, eles estão-nos a magoar fisicamente. Mas quando falamos de questões emocionais, somos nós que nos magoamos. Ninguém nos ofende. Nós é que nos ofendemos a nós mesmos pelo significado que damos aos comportamentos dos outros. E o significado que damos tem a ver com os juízos de valor que nós fazemos, porque nós ainda não somos capazes de interagirmos uns com os outros com base na compreensão. Mas sim no julgamento. Estamos sempre a fazer julgamentos, a fazer comparações, não é? O criticismo é algo que é uma constante. Agora, reparem. Tudo começa no pensamento. O que eu penso é o que eu sinto. E o que eu sinto é o que eu vibro. É o que ressoa em mim. Se a qualidade daquilo que eu penso, independentemente do que está a acontecer fora, não é boa, não é? O que é que eu vou sentir? Algo que não é bom também. Facilmente me projeto na raiva, na irritação, na intolerância, na incompreensão, no julgamento, não é? Depois, dependendo do que estiver à minha volta ou no contexto em que esteja inserido, fico amoado, fico melindrado, não é? E depois, sem perceber, torno tóxico. Mas deixa-me aqui interromper-te uma coisa. Eu vou-te dizer o que percebi, mas vou pegar nesse mau entendimento para meter uma acha na fogueira. Falaste em pensamentos, em sentimentos, e eu percebi logo no início do programa intenções, e achei interessante. Se calhar disseste emoções e eu entendi intenções. Não, intenções mesmo. Foi mesmo, não a foi? higiene mental é nós termos um cuidado ativo sobre os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, dos sentimentos e das intenções. Exato. Porque pensamento e sentimento barra emoção, não é? Estão associados. Porque essa parte eu queria... Porque eu digo muito isto aos doentes. Eu, como sou uma pessoa direta, eu digo isto com uma intenção de amor. Estou aqui para o ajudar. Depois, se você perceber isto de outra maneira, o problema já é seu. Porque o que me interessa é a minha intenção com que eu estou a dizer isto. E a minha intenção é de o ajudar. E isto muitas vezes é importante para quem nos ouve lá em casa, é a maneira como nós estamos com a nossa consciência ao fazer alguma coisa, essa intenção.
Porque se eu faço isso com uma boa intenção, depois se as outras pessoas perceberam mal, eu não tenho que ficar chateado. Eu tenho que dizer, não, eu fiz isto com uma intenção. Portanto, não foi com a má intenção. Se a má intenção foi interpretada mal, o problema é dele. Porque aquilo foi reativar a ferida emocional que ele veio a este mundo tratar. Muito bem. Mas muitas vezes nós também temos que ter cuidado com a forma como comunicamos. Porque às vezes o tom também não é o melhor. E depois temos que perceber o nível de compreensão do outro lado. Porque muitas vezes a gente, quando fala amor, a maioria das pessoas entende o amor como algo físico, carnal. Isso é apenas uma dimensão do amor. O amor tem muitas dimensões. Há o amor do pai, há o amor de mãe, o amor de filho, o amor de irmão, o amor de marido, mulher, namorado. Não é? Há o amor de amigo, o amor de amizade. É? Esse é o chamado amor universal. O amor tem muitas expressões. Não é? E a gente, quando está a falar no amor fraterno, aquele amor que deseja o melhor, é o amar as tradições religiosas e espirituais dizem o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que é amar o próximo como a nós mesmos? A gente não pode amar uma pessoa que desconhece da mesma forma que ama um filho, ama a mulher, ama o pai, a mãe, mas pode ter amor fraterno. O amar ao próximo como a nós mesmos é desejar aos outros aquilo que desejamos para nós. É não fazer aos outros o que não gostaria que nos fizessem a nós. Não é? Ou seja, é a empatia. E agora diz-me... Nesta perspectiva, só um segundinho para completar. Nesta perspectiva, a gente tem que perceber que é isso muitas vezes que nos trama nas interações, nos relacionamentos. É que nós estamos sempre a julgar. Não há empatia, há julgamento, há comparações. A gente deve procurar sempre fazer uma análise compreensiva. E compreensiva não é para desculpar ou para culpar. Quando estamos perante uma situação delicada, complicada, até estamos a ser alvos de injustiça ou de calúnias ou até de humilhação ou tentativas de algo do género, a gente deve procurar sempre o esclarecimento e não revidar ao mesmo nível. Porque senão estamos a alimentar o mesmo material tóxico, ou seja, é como se tivesse um incêndio a iniciar e a gente a tirar gasolina para o fogo, não é? Então a gente tem que perceber que o mais importante não é ter razão, porque depois isto aqui entra muito aquilo que é o campo das ideias, das opiniões. O mais importante não é ter razão, é ter paz, é buscar entendimento, compreensão. Isso não é possível sem empatia. A gente perceber que muitas vezes do outro lado está uma pessoa alterada, nervosa, e a falar num tom agressivo, desproporcionado, não é? E a gente julga logo aquele comportamento. Lá está ele, é sempre a mesma coisa, com mau feitio. Essa é a nossa tendência, porque nós sempre nos movimentamos dessa forma, não é? Então a gente tem que perceber que a análise compreensiva não é para desculpar nem para culpar, é para compreender, para a gente perceber como lidar, não é? E também o que é que podemos aprender com esse tipo de experiência. A verdade é que toda a gente concorda que a vida é uma escola. É, não é? Eu até agora não encontrei ninguém que não concordasse com esta perspectiva. A vida é uma escola. Se a vida é uma escola, o que é que o ser humano é? O que é que nós somos? Se a vida é escola, nós somos alunos. Mas a realidade é que ninguém se comporta como aluno perante as lições da vida. Todos se comportam como professores. Todos acham que são donos da verdade, é que têm razão, é que sabem. Ou pelo menos a maioria. Ou na maioria dos casos. Nós precisamos de ter a humildade intelectual para perceber que na escola da vida as lições estão sempre a acontecer através das múltiplas experiências. E acontecem a cada segundo. E nós estamos sempre submetidos a uma aprendizagem permanente. E essa aprendizagem pode vir através de uma criancinha ou de um idoso, de um colega de trabalho, de alguém que a gente não tem grande tolerância, de alguém que está sempre com uma atitude infeliz, de mau feitio, porque não está bem, não é? Ou seja, os desafios são inúmeros. Então, se não tivermos uma percepção adequada àquilo que é a natureza humana e
a compreensão dos mecanismos pelos quais o ser humano cria o próprio sofrimento, nós entramos nesse corrupio disfuncional e tornamos também tóxicos. Ok. Então agora deixa-me aqui dar voz a esta gente toda que nos está a dizer boa tarde. Portanto, boa tarde, Sr. Nuno Almeida, Sra. La Salete, Sra. Lourdes Regalo, Sra. Anabela Rodrigues. Boa tarde, meu caro Nuno. Você nunca chega atrasado, está sempre a tempo. Sra. Rosa Maria Pereira, boa tarde, do Canadá. Sra. Isabel Henriques, boa tarde desde ontem. Sra. Paula Isabel Mendes Ventura, boa tarde. Engenheiro José Figueiredo diz-nos uma coisa que é muito boa tarde, doutores, muito bem. Tal como tenho aprendido, temos que aceitar. Podemos é concordar ou não. Nós já voltamos aqui para eu colocar É a muito segunda... importante isso, é isso mesmo, É aceitar. isso. Mas para aceitar há pressupostos. Exatamente. Um deles é a compreensão. É. E então depois o Nuno diz por vezes falo alto e bom som e não quer dizer que seja arrogante. Gosto é que me ouçam bem. A gente já volta aqui porque acho que isto é muito importante. Porque tu há bocado Mas disseste... vou ouvir bem, não depende da tonalidade. Depende da chamada escuta ativa. E depois temos... A gente já escuta. Ouvir, ou seja, escutar, não é ouvir, porque às vezes ouvir ouve sons. Escutar não, escutar está com atenção ativa. Por isso a gente não precisa falar alto. Embora eu tenha também o mau hábito de falar um pouquinho alto, que é a minha natureza. Também falo um pouco alto. Mas não precisa... Quando a gente está a falar, vou falar alto, não tem mal, seja num contexto adequado, de forma adequada. Agora, se for aos gritos, aos berros, aí é que já não. Aí já é neurose, não é? Sra. Isabel Castro também nos diz boa tarde, bem-vinda. Pronto, vamos aqui começar no Engenheiro José Figueiredo, que nos diz que tem aprendido a aceitar. Ou seja, eu ia buscar curiosamente isto para dizer a quem nos ouve que, sendo a vida uma escola, como tu dizes e bem, essa escola tem bons momentos e maus momentos. Os bons momentos, e agora vou-me meter com o Nuno Santos, que é um flamenguista como benfiquista. Então, dizia como é que se chama o treinador do Palmeiras? Dizia o treinador, o Abel Ferreira, dizia ele, eu não preciso dos adeptos quando estou a ganhar jogos, porque isso são todos bons adeptos. Portanto, se a vida corre bem, corre tudo bem, anda pessoal, anda toda eufórica. O problema é quando corre mal. E se eu vejo este momento mau, portanto, como diz o Leandro Carnal, e isto é de um filósofo francês, que o problema não é aquilo que a vida me traz, é aquilo como eu interpreto aquilo que a vida me traz. Ou seja, se eu estou a ter um mau momento, como é que eu interpreto isto e como é que eu vejo isto? Eu vejo isto porque eu sou um desgraçado, corre-me sempre tudo mal. Já a minha avózinha também lhe corria mal. E a minha mãe, coitadinha. Ou eu vejo isto, o que é que Deus me quer ensinar e o que é que eu posso retirar, o que é que eu posso fazer para que no futuro isto não me venha a acontecer. Porque sendo eu o responsável da minha vida, eu sou o responsável para o bem e para o mal, não é? Portanto, nesta conversa que estamos aqui a ter, eu colocava a pergunta que parece interessante, que é a diferença entre pensar e ruminar, entre a toxicidade mental e o peso emocional do cotidiano, e no meio disto tudo a importância do autocuidado emocional, da tal higiene emocional que nós falamos quando anunciamos esta live da Conversa Saudável. O que é que tens a dizer sobre isso? Não é? Porque pensar é uma coisa, ruminar é outra. Toxicidade mental é outra. Claro que sim. Mas a ruminação tem a ver com aquilo que é o foco dos nossos interesses, os nossos valores. É aquilo que a gente presta atenção, aquilo que a gente valoriza.
aquilo que nós valorizamos é aquilo que a gente dá atenção. E a gente, infelizmente, ainda valoriza muita coisa que é autêntico lixo. Nós não podemos esquecer que a harmonização com as leis universais é que nos vão levar à paz interior, ao equilíbrio psicológico, emocional, não é? E também de saúde física. Mas a gente tem que estar atento a essas leis. E a principal lei, que é aquela que nos rege, é chamada lei de causa e efeito. Também conhecida como a lei do karma. A lei do karma, não tem que ser negativa. Ela, em termos práticos, funciona desta maneira. Nós temos liberdade de escolha, temos chamado livre-arbítrio. Nós temos liberdade para pensar desta ou daquela forma, de fazer isto ou fazer aquilo. Mas para cada escolha há uma consequência, um resultado. Então, se eu escolho pensar positivo, o resultado que eu vou ter é algo positivo, o que vou sentir é positivo. Se o que eu escolho pensar ou fazer não é positivo, o que eu vou atrair, ativar na lei do retorno, na lei da ação e reação, que é a reação à minha ação, não será positivo também. Então, nós, para aceitar, isto significa o quê? Que a gente ainda não sabe viver sem a dita interpretação. Mas a interpretação é algo que exige muito bom senso, clareza mental, coisa que a maioria de nós não tem. Ora, não é? Então, a gente tem que sair da interpretação, porque nós, para interpretarmos, precisamos de referências. E as referências que usamos são as nossas memórias. Ordinariamente, as memórias de dor e de fracasso, a maioria das vezes, as chamadas memórias de dor e de fracasso, que é aquilo que condiciona o nosso presente. São as nossas feridas. Ora, que nós não soubemos cuidar ou deixar cicatrizar. Porque continuamos agarrados aos melindres, às mágoas, aos ressentimentos. E isso está cá. E aqui e ali acontece alguma coisa, ouvimos alguma coisa que ativa aquela energia que está aqui a ressoar. E a gente faz logo uma associação inconsciente e um julgamento. Ou uma comparação. E depois fica a vibrar naquilo, fica a ruminar naquilo. Se fica a ruminar naquilo, está a estabelecer uma qualidade energética. Porque a verdade é que nós somos, todos sem exceção, qualificadores de energia. Pensamento é energia. Emoção, sentimento é energia. E então nós, através do pensamento e do sentimento, estamos a imprimir uma qualidade. A natureza do pensamento determina a natureza do sentimento. E esta, a qualidade da energia que fica aqui a ressoar ou a vibrar. Então o que é que a gente deve fazer? É procurar compreender o que se passa. Compreender sem juízos, sem julgamentos. Claro que eu verificando que alguém está a fazer algo injusto, eu deteto a injustiça, mas procuro compreender porque é que a pessoa está a fazer isso. Porque só assim é que eu vou aprender. A gente aprende quando compreende, não é quando julga. Porque a maioria dos nossos juízos não estão corretos relativamente ao motivo pelo qual as pessoas fazem o que fazem. Muitas vezes fazem coisas que não são boas, mas não é pelas razões que nós imaginamos. Não é? Então, nós, sem percebermos, mergulhamos de cabeça na toxicidade que os outros nos trazem de forma muitas vezes inconsciente. E depois o resultado é que nós andamos aqui, não é? Como que a tirar lama uns aos outros. A sujar-nos constantemente. Então, aceitar não significa concordar. Significa aceitar aquilo que a gente não pode mudar. E temos que trabalhar aquilo que é importante, que é aceitar a natureza dos outros. Ou seja, a natureza dos outros é a personalidade de cada um. E a personalidade de cada um é edificada, desenvolvida, com a aprendizagem de cada um. Ou seja, cada um lida com as circunstâncias da vida como sabe, como aprendeu. Agora, há aprendizagem funcional e aprendizagem disfuncional. Como nós não sabemos tudo, muito da nossa aprendizagem é disfuncional, a gente nem percebe. Não é? Agora, interessante, porque quando o José Figueiredo colocou essa questão aí do aceitar, ocorreu-me uma frase que está no livro Francisco de Assis. E que diz assim:
Ninguém pode amar sem perdoar. Ninguém pode perdoar sem entender. Ninguém pode entender sem analisar. Ninguém pode analisar com bom senso sem sentir no coração a fraternidade, que para muitos se revela, ou seja, em múltiplas, em variadas em variadas modalidades do bem. Isto aqui é uma sequência, é como que uma escada a levar-nos para uma compreensão mais profunda do desenvolvimento da empatia, que é o que nos falta muitas vezes. Muitas vezes nós não estamos tão bem que nos tornamos intolerantes. Não é? Às vezes a pessoa diz uma coisinha sem importância e parece que aqui dispara um gatilho que a gente inflama. Porque é a tal intenção. É isso, porque a pessoa não está bem também. É o reativar da nossa ferida, não é? Pois. Porque nós só não temos essa reação vai dar a tal emoção, se a ferida for tocada. Porque se calhar noutras alturas, para outro tipo de feridas que está cicatrizada, pode ter a mesma situação, só que a pessoa já não reage. Não é pois, nós temos que olhar para as nossas feridas, aquilo que emerge em nós. É preciso que higiene mental implica o quê? Aquilo que é o autocuidado. O autocuidado é vigilância serena, tranquila, sobre os próprios pensamentos. Não é só o que se passa fora de nós. A verdadeira e autêntica ameaça não é o que está fora, é o que está dentro de nós. Pois, mas o problema no mundo atual é as pessoas terem tempo para parar 5 ou 10 minutos ao final do dia e fazer a tal limpeza. Então, e não tem porquê? Eu acho que tem, tempo não falta. Mas eu não estou a dizer que não tenho, mas o problema é as pessoas é que se predispõem para isso. Exatamente, as pessoas é e que depois vão acumulando. Depois vem uma doença grave ou um problema grave, então têm que parar dias ou semanas. E aí já vão. Nessa altura têm tempo que não há autodisciplina. Nós temos tempo, como disseste no início, e muito bem, para a chamada higiene do corpo, que precisamos, não é? Mal era, só ninguém se podia aproximar de nós, não é? Ou seja, foi uma grande evolução na medicina. Ora, então, nós temos tempo, não é? Temos a nossa rotina de higiene corporal. E muito bem. Temos que arranjar criar a rotina, naturalmente, da higiene mental. Ou seja, isso implica a gente ter 10, 15 minutinhos por dia para a gente fazer autoanálise, perceber como é que a gente está a interagir, como é que ao longo deste dia, como é que me correu o dia, como é que eu interagi, o que é que eu fui sentindo, não é? Qual foi o meu pensamento dominante? Qual foi o meu sentimento ou emoção dominante? Nós não podemos esquecer que somos pensadores compulsivos e que em cada dia, isto é o que está estudado pela neurociência, em média, cada ser humano tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia. 60 a 80 mil pensamentos por dia. E a maior parte deles, pensamentos? Carlos, e a maior parte deles são iguais de um dia para o outro. 90%, que é outro estudo, 90% desses pensamentos são idênticos aos do dia anterior. Exatamente. Agora reparem. São ruminações. Pois é, se eu tenho 90% do mesmo tipo de pensamentos, como o pensamento produz, gera emoção ou sentimento, 90% do que eu sinto é a mesma coisa. Pensamento e sentimento determinam o nosso comportamento. O nosso comportamento fala dos nossos sentimentos. É? Então, 90% dos pensamentos, 90% dos sentimentos, 90% dos comportamentos. Automaticamente, 90% dos resultados. E depois a pessoa, já está-me sempre a acontecer isto, está-me sempre a mesma coisa, não tenho sorte nenhuma. Temos que mudar as escolhas. Temos que aprender a pensar de forma diferente. Isto dá trabalho, no início dá trabalho, mas depois compensa. Deixem-me só dizer isto, porque há bocado, e eu vou pegar nessas pérolas que tu me vais dando. Tu disseste há bocado e bem, pensamento é igual a energia. Entretanto, a medicina chinesa diz que um pensamento de raiva vai trazer problemas a nível de fígado.
quando falamos fígado, falamos sempre do irmão gêmeo, entre aspas, gêmeo, da vesícula biliar. Estamos aqui a falar destes dois órgãos. Se falarmos de alegria, e às vezes alegria em exagero, também tudo que é mau é em exagero, mesmo a alegria em exagero pode trazer um infarto agudo de miocárdio, não é? Uma pessoa vê uma pessoa que já não vê há muitos anos, anda cá, uma alegria brutal, e o indivíduo caiu. A emoção, não é? Portanto, ou tem uma paragem cardíaca súbita. Exatamente. Alegria em exagero traz problemas do foro cardíaco. A tristeza em exagero traz problemas a nível do pulmão, e o medo traz problemas a nível do rim. Por isso é que nós, quando estamos com muito medo, portanto, não controlamos o esfíncter e acabamos por urinar de medo, não digo a palavra, estamos aqui em público. Eu, antes de continuar aqui, porque o Zé Figueiredo está a fazer algo que os nossos outros ouvintes não está a fazer, que está a falar connosco e a colocar comentários extremamente interessantes. Eu gostava de ver as vossas dúvidas e perguntarem ao Dr. Carlos aquilo que muitas vezes vos assusta ou que vos preocupa. Estamos aqui para isso. Mas antes de partir para esta terceira pergunta, eu queria perguntar a todos se já colocaram o vosso like e se já fizeram a vossa partilha, porque é importante que esta mensagem vá ajudar outras pessoas, a qual a higiene mental lhe poderá trazer melhor saúde emocional, mas acima de tudo física, porque estas emoções têm repercussões, como acabei de dizer, a nível dos órgãos, logo da saúde física. Voltando aqui aos nossos convidados, o Zé Figueiredo diz: a vida traz-nos sempre aquilo para o qual nos propomos. Onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Conforme fizeres, assim acharás. Ou seja, no fundo, o que o engenheiro Zé Figueiredo diz é que nós somos seres co-criadores. Se pensamos com o coração cheio de amor, de energia positiva, temos energia positiva a chegar à nossa vida. Se nós pensamos com um coração magoado, com ressentimento, com raiva, trazemos coisas negativas. Curiosamente, eu estive a fazer uma consulta esta semana a uma paciente que me dizia que andava muito bem emocionalmente. Curiosamente, é uma paciente que temos em comum. E na conversa notei que a vida está a fluir de maneira diferente. As coisas começam a cair. Portanto, isto, conforme diz o engenheiro Zé Figueiredo, nós somos co-criadores. Estamos num registro de vibração energética. E vibração energética, como dizias há pouco, é pensamento. Se tivermos pensamentos airosos, temos uma vida airosa. Se temos pensamentos pesados, vamos ter uma vida pesada e uma doença, como dizias há pouco e bem, e uma doença muitas vezes complicada, de acordo com o peso do pensamento que nós estamos a ter. E o registro energético desse tipo de pensamento. Eu aqui vamos continuar. Em primeiro lugar, estará sempre o amor fraterno, dizíamos. Então, o engenheiro Zé Figueiredo. Então, diz o Sr. António Silva: estou a ouvir e a ver, muito interessante, bom fim de semana para os dois, obrigado, para nós todos, bom fim de semana também. Não se esqueçam, mais uma vez, de colocar o vosso like e a vossa partilha, porque isso é importante até para a classificação do próprio programa, para podermos levar a nossa mensagem o mais longe possível. E como acredito que eu e o Carlos também partilhamos do mesmo, se nós ajudarmos o próximo, nós estamos a ajudar a nós próprios. E já agora, só deixem-me interromper aqui, porque depois podemos colocar
o tema parece-me interessante para colocar aqui ao engenheiro Carlos. Eu estive a fazer consulta ontem a um paciente oncológico e ele tinha na mesma enfermaria outro doente com o mesmo problema oncológico. E entretanto, houve uma amiga desse meu paciente que lhe disse: estás com isso, vai ter com o Dr. Artur Borges. Então o indivíduo veio ter comigo. E ele agora anda impecável e teve-me a dizer: estou bem. E eu disse-lhe: olha, você se quiser avaliar melhor o meu trabalho, é quando estiver a fazer tratamento de quimioterapia, olha em seu redor, e até eu sei que vocês conhecem-se uns aos outros em termos de patologia, perguntar a indivíduos com a mesma patologia do que você se está melhor ou pior. Olha, eu por acaso já ando há muito tempo para ligar ao meu amigo que estava na mesma enfermaria, mas até tenho medo de lhe ligar. E depois, como eu sou desbocado, eu disse-lhe assim: olha, sabe qual é o seu problema? Você não liga porque tem peso de consciência. Este é o seu problema. Peso de consciência. Porquê? Porque você está aqui à minha frente, porque houve uma amiga sua que lhe falou em mim e você está aqui a gozar de boa saúde. Mas você não foi capaz de dizer ao mesmo para vir aqui. E ele, se calhar, pode estar mal porque o vosso problema é gravíssimo. E ele, pura e simplesmente, me diz: você tem razão no que acaba de dizer. Portanto, isto tem a ver depois com o nível de qualidade de pensamento que nós temos e aquilo, eu diria, e corrige-me, por favor, Carlos, se eu estiver errado, a gratidão e o amor fraterno, como dizia o engenheiro José Figueiredo, se eu tenho esse amor fraterno para dar. Ou seja, porque se eu partilhar, eu também vou ter para mim. Deus diz isso. Isso está escrito. Portanto, parece-me interessante este pensamento aqui do engenheiro José Figueiredo. Ele depois termina dizendo: para mudar o mundo tenho que mudar a mim mesmo, aos outros não posso mudar, mas posso apontar caminhos. Posso não mudar, mas aponto caminhos. Eu costumo dizer que nós devemos apontar caminhos, não devemos é obrigar as pessoas a irem por os caminhos que nós apontamos. Nem impor ideias, nem impor. Nem impor. Eu costumo dizer: vocês não convençam ninguém para vir à minha consulta. Apontem caminhos. Depois a pessoa vai se não vier. Claro. Depois a Sandra Costa diz-nos: a desilusão e a dor vêm das expectativas que criamos na nossa mente em relação aos outros. Interessante. Os outros só nos magoam porque esperamos demasiado deles. A nossa mente não vê o outro como ele é, mas como as nossas memórias o pintam. Cada palavra, cada gesto desperta ecos antigos, dores que já existiam antes. Não é o outro que fere, é o passado a tocar-nos de novo. Curar a mente é aprender a ver sem julgar, aceitar o que foi e estar no agora. É entender que a paz não vem de fora, mas do silêncio. Parece muito interessante. Depois farás aqui o comentário desta gente toda. E obrigado, Sandra. Depois a senhora La Salete diz: live interessante. Para mim está a ser um estudo maravilhoso. São muitos anos a viver situações hilariantes. Quero aprender a dominar-me. Sou muito carinhosa, mas também muito impulsiva. E por fim, o engenheiro José Figueiredo diz-nos: tenho aconselhado a muita gente que necessita as especialidades dos dois, pois devemos ajudar uns aos outros. Vou ter que sair. Um abraço, amigo. Obrigado, engenheiro José Figueiredo. Queres comentar? Queres que eu vá passando? Não, é muito interessante esses comentários, não é? Aí a Sandra Costa, né, que o que diz aí é uma realidade. As expectativas é um dos problemas, não é?
A gente muitas vezes espera dos outros aquilo que eles não têm para dar. Às vezes até têm, mas não conseguem, porque estão num momento mais difícil, de maior fragilidade, e não conseguem. E nós ficamos melindrados, magoados com isso. Não é? A verdade é que ninguém nos magoa. Somos nós que nos magoamos por aquilo que pensamos do comportamento dos outros. Não é? Está-nos a faltar a chamada análise compreensiva. Por outro lado, aquilo que tu falavas desse paciente não ter falado ao amigo que estava com o qual partilhou a enfermaria lá no IPO, e depois não lhe queria ligar porque tinha esse peso de consciência. Isso tem a ver com os preconceitos. E aí há uma questão... É para a gente ver o resultado extremamente tóxico do julgamento automático compulsivo dos outros, ou sobre os outros. Porque ele não faz isso porque tinha medo do que é que o amigo ia pensar. Porquê? Porque está a falar de uma medicina alternativa que em muitos meios não é bem aceito, não é bem vista. Não é? Erroneamente, mas pronto, é o que é. E ele está preocupado com isso. Mas aqui não parece isso. Aqui parece-me o facto dele ocultar. Mas porquê é que oculta? Ele oculta porque tem dificuldade em falar. E não fala porquê? Porque tem medo daquilo que o amigo, o colega, o conhecido, não é? Vá pensar sobre ele. Ou seja, é o medo de ser julgado. Agora, porquê é que nós temos medo de ser julgados pelos outros? Porque também julgamos os outros. É por isso que os julgamentos dos outros, as comparações, na verdade, são autocondenação. Porque se eu julgo os outros, também me julgo a mim. E depois... Pela mesma medida. Pela mesma medida. Ora, então eu tenho que me libertar disso. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu concordo ou discordo, como dizia o José Figueiredo há bocado. Eu concordo ou discordo. Se não concordo, não faço e passo à frente. Não faço isso motivo de conversa. Não é? Aceito, porque eu não posso mudar a maneira de pensar de cada um, a maneira de ser, de estar de cada um. Aceito, mas também não faço disso um problema. Não é? Ou seja, não fico a vibrar naquilo, a ruminar naquilo. Porque cada um de nós vive com o que pensa, com o que sente, com o que diz e com o que faz. Então nós temos que ser muito seletivos relativamente aos pensamentos que vamos alimentando, às ideias que vamos desenvolvendo. Não é? E isso não é fácil. Porque isso implica o quê? Primeiro, autoanálise serena, autoanálise compreensiva. Isso vai nos levar àquilo que é fundamental, ao autoconhecimento. Ao conhece-te a ti mesmo. Não é? Nós temos que nos conhecer a nós, não aos outros. Nós não vamos mudar os outros, só nos podemos mudar a nós. Então temos que, com calma, de forma serena, carinhosa, fazer a autoanálise para a gente perceber o que é que precisa mudar e tendo também a noção de que para mudar algumas características da nossa personalidade vai ser preciso tempo. Não mudarmos assim. A natureza não dá saltos. É um processo de persistência, de vigilância serena, mas permanente, diária. Não é? E refletindo, buscando compreender. Porque é que eu sinto isto? Onde é que isto vem? Porque a gente começa a aceitar o que está cá. Começa a identificar as feridas. E quando identifica as feridas, olha para elas, compreende-as, não as julga, compreende-as e elas transformam-se. Porque o sentimento é a força de transformação interior. Muito bem. Então a gente tem que aprender a operar a esse nível. A gente normalmente foge dos sentimentos que não são bons. Isso é o erro. As feridas ficam lá, continuam. Não temos que fugir. Temos que as processar, compreender. Carlos, já não temos muito tempo e precisava de fazer aqui algumas perguntas que eu queria que fosse quase telegráfico. O que torna um pensamento tóxico é o conteúdo, a frequência ou a emoção que o acompanha? O pensamento por si é a qualidade do pensamento, é negativo ou positivo. E depois, o valor que damos a esse pensamento ou a essa ideia é a intensidade quando vibramos. Quanto mais intenso, o que mais sentimos, maior a toxicidade. Ele é tóxico logo à nascença, logo no momento que surge. Mas pode ser uma toxicidade leve, que se dissolve à medida que a gente muda logo. Nós podemos mudar. Não é? Há uma prática muito... Para mim, Jesus de Nazaré é o melhor psicólogo de todos os tempos. Porque o legado que ele nos deixou é um código de
paz e felicidade, porque é o resumo das leis que regem o universo, leis existenciais, que foram amplamente estudadas pela psicologia positiva que surgiu nos anos 80. Não é? Então, vigiar o campo mental do nosso pensamento, depois mudar isso. Porque é que eu vou estar a pensar em coisas que já aconteceram, ou como tu disse, que até nem são corretas? Porque eu estou a valorizar lixo. Se eu estou a valorizar lixo, é como eu me atirar para um charco de porcos ou para um lamaçal e estar ali a rebolar naquilo. Okay, vou ficar muito sujo. E fico. Então agora, para aqui, que eu quero te fazer uma pergunta que vai mesmo ao encontro do que acabaste de dizer. Do ponto de vista psicológico, o que é que acontece quando a mente se torna num campo de tensão constante? O corpo começa a ceder. Porque isto está estudado, não é? Há chamadas doenças psicossomáticas. Hoje, a neurociência sabe que cerca de 97% das doenças são de natureza psicoemocional. Há um sem número de classificações de doenças autoimunes e de síndromes. Quando o médico convencional fala de síndrome ou de doença autoimune, o que está a dizer é que não conhece a causa. E a causa é emocional. Claro. Nós somos teimosos nas nossas atitudes psíquicas, psicológicas. Nós temos formas de pensar altamente tóxicas e nem percebemos isso. Estamos tão familiarizados com isso que achamos que é natural. E não é. Então, nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração, que é onde vibra, onde nasce o sentimento, não é? Onde vibramos, não é? Com pensamentos leves, positivos, construtivos, principalmente pensamentos de esperança, pensamentos de perdão, de compreensão. Então diz-me uma coisa, quais são os sintomas que mais te aparecem no teu consultório devido a esta tensão constante das emoções e do pensamento? Olha, a ansiedade dispara. E depois, dentro daquilo que são as patologias da ansiedade e depois a depressão, porque depois a maioria são quadros de ansiedade generalizada grave com episódios depressivos. E dentro daquilo que vem o medo, os ataques de pânico, vem a angústia. Depois começam a sentir aperto no peito, começa a doer a coluna, começa a ter diarreias constantes, não é? Síndrome de Crohn. Um sinúmero de sintomatologia física, não é? Tudo isto por uma desregulação psicoemocional. Ok? Aquele ditado milenar que diz mente sã, corpo são, hoje é uma realidade científica. A ciência já o comprova. Não é? Então nós temos, para trabalhar a mente, está aqui uma pergunta fantástica, não é? Então, ao ginásio da mente, o que é? Primeiro, desenvolver, há técnicas de meditação, mindfulness em boas técnicas, a respiração diafragmática. Para começar estas técnicas, é preciso alguém que oriente, porque sozinho é muito complicado. Porque se a pessoa sofre de ansiedade, tem dificuldade, até fica pior às vezes, fica mais irritada, ainda mais nervosa, porque tem dificuldade. Mas primeiro é a respiração. Porque, repare, a ansiedade vai atuar diretamente pelo que chamamos de sistema nervoso autónomo. O nome autónomo é porque a gente não consegue controlá-lo, mas pode programá-lo. E uma das formas de o programar ou reprogramar é através da respiração. Está estudado cientificamente. O sistema nervoso autónomo é constituído pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando nós estamos sobre a ansiedade, ou seja, estamos a mandar uma mensagem emocional para o cérebro, porque o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, não é? De um perigo constante. Então o cérebro começa a libertar a adrenalina e o cortisol do organismo, que empurra todo o fluxo sanguíneo para os membros. Logo, vai faltar fluxo sanguíneo nos órgãos internos, nos rins, no coração, no fígado, no pâncreas, no baço, no cérebro. E acima de tudo, na extremidade. Quando começamos a respirar, ou seja, e as respirações são curtas e rápidas, há pouco nível de oxigênio. Quando há pouco nível de oxigênio, o cérebro começa a atuar a partir do sistema límbico, que é a parte onde são processadas as emoções de sobrevivência. Então, é sempre uma aflição constante. Sempre numa aflição. Não é?
E depois, claro, isso está estudado pela psiconeuroimunologia, reprime o sistema imunitário. Ok? Os glóbulos brancos começam a diminuir a sua produção. Porque, inclusive, as suprarrenais, o timo, começam a ficar reprimidos na sua atividade normal. Quando começamos a respirar, lenta e profundamente, no início como pudermos, não é? Começamos a aumentar os níveis de oxigênio no sangue. Como a maior parte do fluxo sanguíneo ocorre para o cérebro começa a receber mais oxigênio, não é? E então é ativado o quê? O sistema nervoso parasimpático. O simpático é como se fosse o acelerador. O parasimpático, o travão. Não é? Então, o cérebro começa a receber uma informação de que está tudo bem, está tudo tranquilo. E começa a libertar neurotransmissores, não é? Como a dopamina, a serotonina, não é? Que são as hormonas responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar. E então a gente começa a dar a possibilidade ao corpo, não é? Ao corpo de recuperar. O sistema imunológico começa a ter a oportunidade de se recuperar, começa a se reequilibrar. Portanto, para começar naquilo que é o trabalho da mente, né, dos estados psicoemocionais, a respiração. Depois, não é? Temos aquilo que chamamos de afirmações positivas, ou mantras, como quiserem, que são frases de conteúdo construtivo e elevado, que fortalece a autoestima, a autoconfiança, não é? Ou seja, começamos a mudar a paisagem mental. Uma paisagem mental pessimista ou de sem esperança para uma paisagem mental de otimismo, de esperança, de alegria, não é? E isso vai se refletir naturalmente no corpo. Ok? E depois a meditação, que é o estar a observar o nosso universo interno, a interagir com o nosso mundo interior. Porque nós temos que aprender a governar o nosso mundo interior. E não conseguimos se não o conhecermos. E esta é uma forma, então, respiração, afirmações positivas e meditação. Pronto. Eu normalmente deixo o fecho para o meu convidado. E eu hoje, o nosso tempo está a chegar ao fim. Espero que todos tenham gostado e que esta live tenha proporcionado para já um bom momento de fim de semana e que esse momento seja um momento inspirador para a mudança no mundo de cada um de nós, que parece-me isso interessante. E agora é só o começo, portanto, hoje falámos em pensamentos, emoções e o impacto que isso tem no nosso corpo e na nossa saúde, não só mental, mas como física. E se há algo que quero que fiquem a sentir é isto, é que o corpo cura quando a mente se pacifica. A verdadeira profilaxia da doença começa dentro de nós e por isso é que eu estive a falar num reel que quando há doenças graves eu vou tratar sempre o interruptor, que é a emoção que levou a essa doença grave. Portanto, Carlos, muitíssimo obrigado por esta partilha tão rica e tão profunda que trouxeste hoje à Conversa Saudável. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado por estarem desse lado e por ouvirem de coração e com o coração esta live. Peço-vos que partilhem esta live pela qualidade que esta live traz e o vosso like será sempre importante. Eu costumo às vezes a brincar com alguns doentes, mas vocês têm artrose no dedo para fazer um like, portanto, a brincar digo-vos e peço-vos esse like. Carlos, fecha tu a nossa conversa saudável, porque temos 2 ou 3 minutos. Eu é que fico grato pela oportunidade que me concedestes de partilhar conhecimento, porque é importante a partilha, a partilharmos o conhecimento, porque a melhor medicina é preventiva, é uma forma da gente ir trabalhando, tendo consciência de que pode melhorar e muito a nossa qualidade de vida, não é? Para terminar, o que eu gostaria de dizer àqueles que nos escutam é que perdoem sempre qualquer ofensa. Não alimentem mágoas, não alimentem ressentimentos. Porque a mágoa ou o ressentimento
são ácidos corrosivos que nos corroem por dentro, tiram-nos a paz, tiram-nos o equilíbrio e destroem-nos a saúde, não só mental, mas também a física. Então, perdoem sempre, sempre. E não tenham medo de ser felizes. Um abraço para toda a gente. Um abraço fraterno para todos. Um abraço para todos. Bom fim de semana. Sejam felizes. Bom fim de semana.